Bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Bem-vindas! Este é o episódio número 11 da vida secreta de uma empreendedora. Estamos aqui super aceleradas, entusiasmadas com mais um episódio. E o episódio de hoje é multipotencialidade. E algumas pessoas já sabem o que isso é, nós já falámos aqui um bocadinho, já mencionámos isto noutros episódios, e hoje vamos mesmo falar sobre multipotencialidade. E para quem não sabe o que é, eu fui aqui ao nosso amigo ChatGPT perguntar o que é uma pessoa multipotencial. E então o ChatGPT, o amigo da Alexandra, disse-me aqui: uma pessoa multipotencial é alguém com interesses e habilidades em várias áreas, optando por explorar e desenvolver diversas paixões, ao invés de se concentrar em uma única carreira ou especialização. Este tipo de pessoa geralmente tem uma variedade de talentos e buscam constantemente aprender e adaptar-se a novos desafios. E eu aqui me confesso, eu sou multipotencial. E porquê que eu sou multipotencial? Yupi! Somos as duas, claramente, também, por isso é que estamos a falar sobre isso. Porque realmente eu gosto de fazer imensas coisas. E nós estávamos a falar aqui antes de começar a gravar, e a Alexandra vai explicar aqui um bocadinho o ponto de vista dela, mas faz todo o sentido, de a diferença de ter muitos interesses, só porque temos muitos interesses, e temos muitos interesses porque somos multipotenciais. Queres explicar, Alexandra? Quero! Olá! Quero explicar, sim. Isto porque a multipotencialidade tem sido um daqueles termos, um bocadinho a par com a autenticidade, que cada vez se fala mais. E cada vez se vê mais pessoas a assumir-se como multipotenciais, o que é ótimo nós conseguirmos olhar para dentro e assumir todas as nossas facetas. Mas também é importante perceber que multipotencialidade não é só ter vários interesses. Porque eu tenho muitos interesses. Eu gosto de fotografia, eu gosto de cinema, eu gosto de música, eu gosto. Ok, e o que é que fazes com isso? Não faço nada. Eu vou ao cinema, eu ouço música, eu tenho hobbies. E por norma não, salvo seja, esquece a norma, não queremos cá normas, queremos fugir da norma. Não, mas a verdade é que a multipotencialidade é quando tu tens vários interesses e sentes uma necessidade de explorar esses interesses. Sentes uma necessidade de ganhar competências em várias áreas. Por exemplo, eu gosto de fotografia. Então, o que é que tu fazes com a fotografia? Ah pá, estou farta de ver vídeos no YouTube para aperfeiçoar a minha técnica e já percebi que há não sei o quê. Ok, há aí um interesse mais fundo. Eu tenho uma necessidade, já estou a pôr em prática esse meu interesse. Como nós dizíamos há uns tempos, somos podcasters, fazemos um podcast, mas também fazemos outras coisas, somos várias coisas. Isto é ser multipotencial, é quando tu tens vários projetos a decorrer ao mesmo tempo, fazes várias coisas, pões vários chapéus. E é um bocadinho diferente de ter vários interesses ou gostar de várias coisas. Nada contra. Eu também tenho Não. interesses. Eu acho que a multipotencialidade tem muito a ver com, como tu disseste, a ação. Normalmente os projetos a que nos dedicamos podem ser negócios, podem ser projetos pessoais, e quando eu digo que gosto de muitas coisas é mesmo nesse sentido. Eu começo a ver que tipo de projetos é que eu já me dediquei. E eu lembro-me que houve uma altura que eu estava imenso em virada para trabalhos manuais e fazia bijuterias e fazia artesanato e fazia imensa coisa. Pá, eu vivia aquilo. Depois houve uma outra altura que, eu já falei nisto, em que eu fazia bolos e doces e cheguei a ter aí um negóciozinho, não é? E continuo a fazer, mas pronto. E agora estou-me a dedicar a este projeto de 1%, desenvolvimento pessoal, produtividade. Fora isso, também tenho a minha fotografia, continuo a gostar de trabalhos manuais, tenho ali uma máquina de costura à minha espera para fazer coisas. Isso, pronto, vamos falar dos problemas dos multipotenciais também, nisso. Mas lá está, tem a ver com do género,
Entrar em ação. Coisas que nós queremos mesmo explorar e nos dedicar. Não tem que ser uma profissão, mas é como tu dizes mesmo aquela coisa que nós nos dedicamos mesmo a isso. E eu tenho a certeza que É, muita gente se está a identificar com esta descrição. é engraçado porque multipotencialidade foi um termo com o qual eu só me deparei depois de entrar no empreendedorismo. E nós já falámos sobre o facto de, no empreendedorismo, termos de diversificar as nossas fontes de receitas, termos de diversificar, por vezes, aquilo em que trabalhamos para conseguir manter o barco a flutuar, para conseguir ter sucesso. Quando eu trabalhava por conta de outra, eu também tinha muitos interesses. Mas eu não, para começar, não conhecia, mas eu própria não me considerava uma pessoa. Ai, não, eu tenho vários projetos a decorrer. Não tinha. Mas eu conhecia uma rapariga que, trabalhando por conta do trem, ela tinha vários interesses. Por acaso, na verdade, ela nem sequer trabalhava por conta do trem na altura, ela ainda estava a terminar os seus estudos e ela estava na equipa de basquete, tinha um blog literário, tirava fotografias em concertos, tudo coisas. Multi- E estudava ciência na Multipotencial, universidade. claramente. Claramente multipotencial. Ou seja, a multipotencialidade não é uma coisa exclusiva, das pessoas que são empreendedoras e, portanto, têm que diversificar os seus projetos. Nada disso. Lá está, tu própria já disseste que tendo uma vida com vários trabalhos oficiais, chamemos-lhe assim, foste tendo muitas coisas paralelas às quais te dedicaste. E isso, a multipotencialidade está em nós, não é? Está um bocadinho. E na vontade de fazer, se calhar não é por acaso que eu fui tendo vários blogs ao longo do tempo e que depois parei durante uns tempos e depois tive muita vontade de voltar a ter um blog. Era um bocadinho mais latente, mais adormecida, mas estava lá. Entre outras coisas que eu sei que tu fizeste, como por exemplo escrever assim, umas histórias, uns livros, uns contos, umas coisas que eu sei que tu andaste a escrever aí, pronto, que é uma coisa que tu adoras fazer Confere, também. confere. Confere, sim. Tenho muito orgulho. Eu escrevi uma fanfiction de 264 páginas em inglês quando tinha 20 anos. Espetacular! Exemplo perfeito de multipotencialidade, fora as outras coisas todas que tu já fizeste desde então, não é? Sim, sim, lá está, estás a ver como às vezes nós nem sequer olhamos para aquilo que nós próprios fazemos. Isso para mim era normal, era um hobby, pois, mas era um projeto muito, que me tomava muito tempo fora do resto das coisas. E é engraçado ver, e eu sei que tu queres falar disso, que é a vontade de fazer coisas, muitas. Coisas que não estão relacionadas com nada, coisas que às vezes nem sequer são estratégicas, mas que nos apetece. Exatamente, esta um dos pontos menos a favor da multipotencialidade é que nós queremos fazer muita coisa e queremos experimentar muita coisa. E eu às vezes vejo só para as coisas de que, ok, se eu quisesse, imagina, tivesse tempo ou quisesse dar prioridade a estudar muito, que coisas é que eu gostava de estudar? Gostava de estudar ciências, gostava de estudar psicologia, gostava de estudar história, gostava de estudar não sei quantos mais. Lá está, pá, deve ser Sim, tão tivesse interessante, Euromilhões. e por exemplo, de Mas vez eu em digo-te quando, que este documentário é tão interessante, este assunto, gostava tanto de explorar este assunto. A pessoa depois tem que escolher prioridades. Tempo, prioridades, não é? Mas também uma coisa que tu já referiste, que é nós não nos conformamos só com uma coisa, que não tem mal nenhum a quem é especialista e tem uma paixão e dedica-se inteiramente a isso, mas nós como multipotenciais não conseguimos estar satisfeitos só com uma coisa. Lá está, nós temos este interesse, isto é super interessante. Epá, mas isto também é super interessante. Eu quero explorar isto, e eu faço isto e dedico-me a isto. Mas, ok, agora também, isto também é super interessante, agora apareceu na minha vida, eu quero também explorar isto. E às vezes, pronto, uma desvantagemzinha de ser multipotencial é que nós dispersamos um bocadinho. há uns tempos, agora por tu estares a dizer que efetivamente nada contra os especialistas que se especializam numa área, há uns tempos começou a surgir um termo no mundo corporativo em oposição aos especialistas,
que eram os especialistas generalistas. Ou seja, são pessoas que não têm um grau tão profundo de especialização numa só área, mas têm algum grau de especialização em várias áreas. E veio à baila qual é que seria o funcionário, o colaborador, não é? Estamos no mundo corporativo, melhor. Aquele que é mesmo muito, muito, muito bom a fazer uma coisa, ou aquele que não é 100% bom a fazer uma coisa, mas é 70% bom a fazer várias. Porque, no fundo, um colaborador que só consegue fazer uma coisa é altamente especialista, mas depois também falha se for preciso haver flexibilidade para fazer outras coisas. E começou a dar-se algum valor a estes especialistas generalistas, nos quais eu me incluo, porque eu sempre trabalhei na área do marketing sozinha. Portanto, eventos, press releases, comunicação, assessoria de imprensa, marketing digital, redes sociais, era tudo comigo. E é engraçado que durante vários anos, eu a ver o marketing digital a crescer, as pessoas a especializarem-se, e eu a sentir que estava a ficar para trás, e depois cheguei à conclusão que eu sou uma especialista generalista. Eu não me consigo porque não tenho esse interesse, devido à minha multipotencialidade, eu vou-me especializar só numa coisa e vou explorar 100% daquela coisa, abdicando de tudo o resto. Eu não consigo abdicar de tudo o resto. Para não é aborrecido Isso. pensarmos que vamos nos dedicar só a uma coisa, basicamente. É assim, eu acho que há espaço para todos. Para aqueles que sabem muito sobre um bocadinho e para aqueles que sabem um bocadinho sobre muitas coisas. Eu claramente prefiro saber um bocadinho sobre muitas coisas. Sempre, olhando para trás, eu percebo que isto já vem de muito trás. Que sempre gostei de saber muitas coisas e dessa possibilidade. E como tu dizes, eu continuo a achar que é uma grande vantagem em termos de desenrascanço, usando assim uma boa palavra portuguesa, que a nossa capacidade de nos adaptarmos a novas situações, de sermos talvez às vezes mais criativas, enquanto que se fôssemos especialistas, se calhar podíamos ser criativas, mas se calhar dentro de uma área, não é? Enquanto que assim, como temos conhecimento sobre muitas áreas, acabamos por desenvolver muitas aptidões, acabamos também por, quando surgem certas coisas em que é preciso ser mais criativa ou desenrascar alguma coisa, acabamos também por estar mais preparadas para isso. Claramente. E Eu acaba por adoro ser isso. uma grande vantagem para o empreendedorismo, porque esta capacidade que o multipotencial tem de aprender rapidamente as bases da coisa, mesmo que não seja a fundo, dá muito jeito quando tu te vês a braços com um negócio em que tens que fazer tudo. Como empreendedoras a solo, claramente dá-nos muito jeito, não é? E pode acontecer que, ok, se calhar não gostamos tanto de fazer isso e podemos delegar espetacular, mas se precisarmos desenrascar, se calhar, vamos estudar aqui um bocadinho, que isto até tem uns interesses, não é? Eu noto isso em muitas áreas, por isso é que já É mais dediquei ou muito menos. tempo a MailerLite e a Canvas e as coisas. Isto é tão giro, deixa-me aprender como é que se faz isto. Podcasts, como é que se grava um podcast? Como é que se faz Sim, vamos experimentar, espetacular. Sabes que eu considero que a multipotencialidade é uma vantagem na minha vida, porque torna a minha vida mais colorida, mas eu também sou geradora no Human Design. Portanto, eu vibro e vivo da energia daquilo que me faz feliz. E o que me faz feliz é poder ter esta liberdade de explorar várias coisas. Mas eu considero que a multipotencialidade agrega valor. Não só por este lado do desenrascanço, de nós conseguirmos efetivamente fazer muitas coisas e aprender a fazer as coisas e aprender relativamente bem, porque lá está, uma pessoa multipotencial é uma pessoa que tem competências para aprender rapidamente sobre vários temas, para desenvolver talentos, mas também na parte de acrescentar aquilo que tu tens a dar ao mundo. E nós estamos numa área em que se ouve muitos especialistas dizer tu tens de nichar, tu tens de nichar, tu tens de escolher um serviço, tens de escolher um produto, tu tens de escolher uma área.
Onde é que já se viu agora quereres fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo? E eu pergunto, aliás, eu entrei e ok, então eu tenho de nichar, não é? No marketing nós aprendemos isso, mas o mundo do empreendedorismo pessoal, aquilo que nós fazemos, não é? Termos negócios de marca pessoal, é um bocadinho diferente do marketing tradicional. Será que temos mesmo de, não é nichar o nosso público-alvo, não é nichar a nossa persona, mas é abdicar de certas áreas de nós porque só podemos trazer outras? Ou melhor, Ou essas áreas de nós podem acrescentar-nos? como é que nós juntamos todas essas nossas áreas no nosso projeto, no nosso negócio? É preciso fazer em equilíbrio, mas eu acho que faz muito mais sentido porque é quem nós somos, não é? E como multipotenciais, nós não queremos deixar coisas de fora. E nós queremos ajudar estas pessoas e queremos ajudar aquelas e queremos falar sobre este assunto. É preciso, com estratégia também, nós juntarmos essas coisas todas e, ok, como é que eu posso falar sobre, na minha parte de gestão de tempo, criação de hábitos, produtividade, como é que eu posso falar aqui de repente no exercício físico? Ok, mas o que é que o exercício físico tem a ver com empreendedoras? As empreendedoras podem querer fazer exercício físico, têm que arranjar uma maneira de falar sobre isso. Ou porque, sei lá, quero falar sobre história, por alguma razão, que eu adoro história, vamos supor, gosto, mas pronto. Tenho que arranjar uma maneira, ok, como é que eu consigo encaixar este tema que eu adoro naquilo que eu quero fazer? Eh, Como tu dizes, os especialistas vão dizer, não, mas tu não podes escolher tudo, não podes pôr isso no, se vais falar de uma coisa, não podes juntar as outras, não é? É uma questão, efetivamente, de ser, e nós falámos disto no episódio anterior, de usar a autenticidade de uma forma estratégica e é utilizar a multipotencialidade também de uma forma estratégica. Tudo aquilo que eu sou, que me é autêntico e todos os interesses que eu tenho, quais é que eu posso trazer para agregar valor ao que eu tenho para oferecer? E vai depender de caso a caso. Se calhar, se eu encontrar uma cliente que é também uma Potterhead, uma fã do Harry Potter, se calhar eu consigo fazer analogias e trazer-lhe ensinamentos e insights através de exemplos da história do Harry Potter. Se eu tiver um cliente que nunca leu Harry Potter na vida, então não me serve nada trazer essa área dos meus interesses para cima da mesa. Mas se calhar, como multipotencial, tens conhecimento sobre os interesses desse cliente, não é? Vantagens. Mas sabes que acho que é interessante. Houve uma aqui, agora estamos a falar muito sobre multipotencialidade, mas eu acho que já houve uma altura em que ainda se vê isso como um bocadinho como uma coisa má, e eu já senti isso. E eu pensar, mas eu antes dedicava-me àquilo, agora não apetece mais isto, agora quero me dedicar àquilo. E eu às vezes via outras pessoas e pensava, estas pessoas também não conseguem assentar. Tipo, ai, qual é que é aquela expressão? É horrível, Mas mas tipo, não, indecisa. não passa, É não, indecisa. não passas da cepa torta. Às vezes penso, aquelas pessoas estão constantemente a mudar de emprego. Mas será que elas não estão a mudar de emprego porque gostam de experimentar várias coisas, porque ainda não encontraram aquilo que verdadeiramente gostam? Só depois de perceber o que é que era ser multipotencial, é que eu comecei a perceber, ok, se calhar isto faz sentido e nós temos que aceitar isso. Até alguém nos explicar o que é ser multipotencial e está tudo bem, nós sentimos assim, eu senti-me assim um bocadinho tipo o peixinho fora d'água, tipo, porque Sabes tipo, eu que eu sou acho que isso é estranha, cultural. eu sou Isso é muito estranha. cultural e tem muito que ver com as gerações e com aquilo que nós aprendemos. A minha mãe ainda trabalha no mesmo sítio em que entrou com 18 anos. E Exato. adora o que faz, está tudo certo, mas nós crescemos a ver os nossos pais com aquela questão do emprego para a vida, o emprego seguro, e é difícil largar isso. Eu estive 7 anos numa empresa, eu e uma das minhas colegas, nós comentávamos isso. Chegou um ponto em que achávamos que era cedo sair. E depois chegou um ponto em que já era tarde sair, porque parecia que já estávamos há muito tempo e estávamos estagnadas. Nunca me ocorreu que mudar de 2 em 2 anos pudesse ser normal. 2 em 2 anos era indecisa. Ainda nem sequer tinha assentado a real, já estava a partir para outra.
Mas a verdade é que não é mau. São escolhas que as pessoas fazem e realmente se eu tivesse saído mais cedo, não teria chegado aqui onde estou hoje, portanto não me arrependo de nada pelo caminho, mas teria sido diferente, teria explorado outras coisas que na altura não explorei e senti o quê? Senti-me a estagnar. Porque estava no mesmo sítio, a fazer a mesma coisa, não havia projetos novos, não havia desenvolvimento. E eras infeliz. Nesse sítio até não era, o outro que veio a seguir foi pior. Não, a questão eras infeliz no sentido que tu eventualmente ias sentir que te faltava alguma coisa. E a verdade foi que tu acabaste por ir Definitivamente. mudando porque precisavas de mais alguma coisa. E eu acho que o que muita gente não sabe é que já existem multipotenciais há muito tempo e que uma outra palavra para multipotencial é renascentista. E o Leonardo da Vinci... Ai, peraí, não te ouvi. Eu disse Leonardo da Vinci. Exatamente, não combinámos, por acaso não tinha falado isto antes com a Sandra. O Leonardo da Vinci era precisamente um multipotencial. E eu estava a ver aqui, só para ter uma descrição. Ele era o quê? Ele era pintor, era engenheiro, era cientista, era teorista, era escultor, era arquiteto. Ok, não vou procurar mais coisas, mas ele era aquela pessoa, e no Renascentismo havia muito isto. As pessoas que eram eruditas e que sabiam muito, gostavam de saber sobre imensas coisas. Não é só, eu sou só pintor. Se calhar havia pessoas que eram só pintores, mas este tipo de pessoas é que eram os renascentistas, não é? Naquela altura, eram gênios da altura. E entretanto isso perdeu-se. E as pessoas foram pensando, é bom a gente se dedicar só a uma coisa, não é? E agora, felizmente, estamos a voltar. Sabes que quando tu falaste em renascentistas, eu puxei logo o Leonardo da Vinci, porque o Leonardo da Vinci foi um dos primeiros exemplos de currículo vitae. É do Leonardo da Vinci, uma carta de apresentação que ele enviou aos Medici. E nessa carta de apresentação, ele enaltecia os seus dotes e as suas competências como engenheiro, como fabricante de máquinas de guerra, como criador de máquinas não sei das quantas. E nós, quando pensamos, Leonardo da Vinci pintor. Mas o pintor era um hobby na altura, porque o que lhe trazia dinheiro era aquilo que ele fazia para proteger a cidade, para os Medici protegerem a cidade dos outros de fora. E era isso que lhe trazia trabalho. Como ele se apresentava uma parte dele, tal como nós apresentamos partes de nós, de acordo com as circunstâncias e as situações. E mesmo sendo isso tudo, ainda se dedicava a uma outra paixão que era a pintura. E mesmo sendo isso tudo, ainda se dedicava a uma outra paixão. Eu, por acaso, nunca mais me esqueci desta história. Não Eu conhecia, também gosto muito adorei. de história. Adoro história. Eu já falei aqui antes de um livro noutros episódios, de um livro que li, da Barbara Sher, e que é precisamente sobre multipotencialidade. O livro chama-se Refuse to Choose, tipo, recusa-te a escolher. E esse livro foi aquele livro que me abriu mesmo os olhos do género, ok, sim, és potencial e está tudo ok. E podes viver a tua multipotencialidade de várias maneiras. E uma das coisas que eu adorei é perceber o que é que funciona, o que é que tu queres fazer, porque há pessoas que gostam de ir variando sempre, ok, estou num projeto, dedico-me a seguir, estou num projeto, dedico-me e vou sempre variando. Há outras pessoas que faz mais sentido fazerem coisas sazonais. Já falámos aqui da questão de, ok, mas eu tenho que pagar contas e aquilo que eu gosto de me dedicar não me paga contas. Então, mas será que podes trabalhar durante 6 meses numa coisa que te paga contas e nos outros 6 meses podes ir, sei lá, explorar numa selva na América do Sul ou construir casas de madeira ou não sei o quê. Quer dizer, nós temos que encontrar aquilo que faz sentido para nós e está tudo bem, desde que a gente consiga encontrar esse equilíbrio e continuar a arranjar tempo para aquilo que nós conseguimos fazer. Como estávamos a falar da questão da estratégia, tentar encontrar o equilíbrio de todas as coisas que nós queremos fazer. Porque é muito fácil nós nos perdermos e perdermos o foco porque, eu quero fazer isto, agora eu quero fazer isto.
é muito importante, acho que nós pensarmos bem e nos organizarmos. Tu há pouco dizias que era uma das desvantagens, não é? Essa dispersão em tudo aquilo que queremos fazer. E lá está, eu há bocadinho falei do Human Design, eu sou geradora, mas essa vontade de fazer milhentas coisas ao mesmo tempo é muito típica dos manifestadores geradores, que é uma vontade de consumir o mundo. E depois nem sempre é possível fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Às vezes temos que deixar. E eu acho que já partilhei aqui, se não partilhei, partilho agora. Se não partilhei aqui, partilhei noutro sítio qualquer, que eu de vez em quando falo disto. Eu tenho sonhos na gaveta, que são sonhos que vão continuar na gaveta, mas que são interesses que eu um dia gostava de explorar. Como, por exemplo, vender casas. Como, por exemplo, dar voz a desenhos animados. E está tudo certo, não são sonhos que eu tenha apetência ou prioridade de explorar agora. Mas um dia vai acontecer. Sabes que no livro da Barbara Sher, hum, ela fala ela fala de vários exemplos de vários tipos de multipotenciais. E um dos conselhos que ela dá para um determinado tipo de multipotencial é precisamente: peguem todos os teus projetos e arruma-os ou em caixinhas ou em dossiês, consoante o que for, não é? E põe-nos todos num sítio. E quando sentis necessidade ou vontade de vou-me dedicar a este projeto, ele está lá, é só ir buscar. Em vez de ter, isto principalmente porque as pessoas às vezes têm as coisas espalhadas, dispersas. Já comecei isto e agora parei e ficou ali. Comecei isto, agora parei e ficou ali. Então, organizar tudo e agora apetece-me dedicar à minha escrita. Vou pegar aqui este projeto, vou dedicar a ele. Ok, agora já está, já estou satisfeita durante uns tempos, vou guardar. Agora vou-me dedicar ao artesanato, ou não sei o quê. Agora vou-me dedicar a um negócio qualquer, do que seja. E é uma boa maneira de nós não deixarmos precisamente perder os nossos sonhos. Não pensar que, eu nunca vou fazer isto. Ou começar e depois sentir que, eu nunca mais avancei com isto, estou a desistir. Não, às vezes não é a altura certa. E pelo menos ter aquilo ali, ok, eu gosto disto e um dia vou fazer isto. Não está esquecido quando eu quiser, é só pegar nele. Sabes que tu disseste uma coisa importante, que é agora dediquei-me a isto durante uns tempos e agora parei, vou-me dedicar a outra coisa durante uns tempos. Muitas vezes, quando estamos a falar de empreendedoras que são multipotenciais, isso também pode acontecer. Agora vou criar um podcast. Ai, agora já me cansei um bocado, vou fazer outra coisa qualquer. Vou gravar vídeos para o YouTube. Ai, agora já me cansei do YouTube, vou escrever um blog. É importante, é aqui que entra a parte da estratégia, que é nós temos que separar os nossos interesses pessoais, as nossas vontades, do nosso negócio. No negócio, nós podemos ser multipotenciais, podemos ter vários interesses, mas também temos que ter compromisso. E o compromisso implica ir um bocadinho além da altura em que perdemos o interesse inicial. Não é por acaso que estamos quase a fazer um ano de podcast. Sim. É devido ao compromisso. Porque aquela pica toda inicial de início de ano, resoluções e tal, e vou começar. Depois, quando perde a stamina, aí é que entra a parte do compromisso. Não é aquela questão de, ok, eu estou mesmo a detestar o que estou a fazer e está-me a custar e a sair do pelo e estou a entrar em esforço, ok? Então aí a pessoa tem de perceber, se calhar está na altura de arrumar as botas nesta área, mas é necessário fazer as coisas com calma, com cabeça, não é? Com a tal estratégia e perceber o que é que funciona, integrando coisas que a gente gosta, claro. Também acho que é importante, nós falamos aqui da maneira de trazermos, encontrar o equilíbrio, quando faz sentido, dos nossos interesses para o nosso projeto. Mas não precisamos sempre pegar nas nossas paixões e tornar isso um negócio. Ou podemos ter
um negócio que faça sentido para nós, obviamente, ou trabalhar por conta de outra, e depois termos imensas paixões que vamos nos dedicando ao longo da nossa vida. E está tudo bem. Há muito aquela coisa do criar um negócio com o meu propósito de vida, com aquilo que eu adoro. Epá, se conseguimos, espetacular, mas não tem que ser um negócio. E, por exemplo, eu já senti que houve coisas que na altura, quando eu fiz, me dedicava aos bolos, que eu adorava fazer aquilo, e quando estava a transformar aquilo numa coisa que rendia, que era muito bom, mas depois às vezes sentia-me obrigada a fazer uma coisa, porque era um negócio, porque tinha clientes que pediam coisas, e eu não me estava a apetecer fazer, e acabei por sentir-me desmotivada. E sinto-me mais motivada quando estou a fazer bolos porque me apetece, porque vou levar para os meus colegas, porque vou fazer para os meus amigos, do que quando tenho aquela obrigação de fazer, porque tenho aquela obrigação, porque é um negócio. E é muito importante nós não deixarmos que uma obrigação nos faça perder o interesse por coisas que são importantes para nós e que são sonhos. Porque podemos separar. E podemos encontrar um lugar para cada coisa, não necessariamente junto. Quando podemos juntar, espetacular. Quando não, cada coisa tem o seu lugar e está tudo bem. Olha, revejo-me muito nas palavras que tu dizes, porque eu adoro ler. Eu estou a olhar aqui para a minha estante e para os meus livros à minha frente. Eu adoro, adoro, adoro ler. E sinto que se fizesse disto uma profissão, por exemplo, imagina revisora de texto, que aquele santuário, aquele escape, aquilo que é o meu go-to para ficar a não pensar nos problemas do dia a dia, passava a ser um dos problemas do dia a dia. Eu ia ter que rever textos que, tanto gostasse como não gostasse, ia ter que olhar para eles com um espírito crítico. Sabe daquelas cenas em que tu quase passas a correr porque queres saber? Não, não, eu ia ter que ler. Portanto, o amor, a paixão, se calhar iam-se perder um bocadinho. Portanto, eu revejo-me bem nas tuas palavras. Sabes que eu sinto que nós tínhamos muito pano para mangas para continuar aqui. Será que isto pede um segundo episódio de multipotencialidade? Se calhar, Será que as nossas meninas querem um segundo episódio sobre estratégias para trazeres o melhor da tua multipotencialidade para a tua vida e para o teu negócio? pode ser interessante. Pode ser interessante perguntarmos isto lá no nosso grupo. Tentar perceber quem é multipotencial, quem é que precisa de ajuda para perceber se é multipotencial, porque às vezes uma pessoa fica ali na dúvida. Então, mas será que são só interesses ou será que eu quero mesmo seguir isto? E para quem é multipotencial, como lidar com isso e criar estratégia na sua vida, e nos seus projetos, e nos seus negócios. Vamos por aí o desafio. Parece-te bem? Acho ótimo, público. Pronto, então ficamos combinadas. Vamos pôr aqui este desafio para conversarmos sobre multipotencialidade lá no nosso grupo de Telegram. E por agora ficamos por aqui. Beijinhos, até ao próximo episódio. Beijinhos, até à próxima!